Olá, Quando muito boa tarde quiseres. a todos. Obrigada. Estou aqui a tentar partilhar. Já está? Já está. Já Pronto, está. agradecer muito esta iniciativa. É um prazer estar aqui rodeada de colegas de tantas áreas, não é? E com todos estes casos de estudo tão relevantes. Enfim, eu acho que me entusiasmei um pouco e trouxe aqui uma série de casos de estudo e uma série de questões que queria levantar, porque vão-me perdoar, mas de facto acho que o Fórum do Património, não é? Reunindo todas estas associações, é de facto um excelente momento para fazermos de facto este ponto de situação e pensar o que é que tem acontecido e todas as áreas em que trabalhamos. Especialmente agora em 2020, não é? Que tivemos esta paragem, não é? Que nos obrigou de facto a ver, enfim, as nossas limitações, o que podemos fazer e até reinventarmos. Eu acabei por trazer, enfim, um pouco aqui esta temática abrangente, porque de facto nos últimos anos a APAI tem estado a trabalhar muito nesta dimensão da documentação e da salvaguarda, nomeadamente muito na perspectiva do património técnico-científico, salvaguardando também a memória no sentido das experiências de vida das pessoas nestes lugares, do saber fazer, etc. E portanto é um pouco a temática que eu vou trazer hoje, insistir aqui. Não podia deixar de brincar um pouco com esta imagem do Fórum do Património, que tinha aqui a nossa Torre de Belém, de facto icónica, para introduzir um pouco esta ideia de que o património industrial é um património difícil, não é? Portanto, enfim, por motivos estéticos, por motivos até da sua história, não é um património tão fácil de salvaguardar, e aqui vemos, não é, esta demolição da fábrica de gás de Belém, acho que é bastante representativa da transformação que tem acontecido nas nossas cidades e que tem levado a esta perda. Nós sentimos neste momento, não é? Eu estou na direção agora desde 2017, sentimos bastante esta perda porque decidimos investir muito na questão do inventário. Portanto, em cidades a transformarem-se tão rapidamente, já aqui foi falado toda esta questão do turismo, não é? E, portanto, e até da mudança, a mudança da maneira como nós circulamos e como vemos o que é a experiência urbana, não é? Da habitação urbana e de movimentação, não é? De circulação, as transformações são tantas que nós percebemos cedo que o objetivo da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial tem que passar muito pela dimensão do inventário. Portanto, perceber o que é que temos, o que é que ainda temos, eu diria até, para percebermos de onde é que podemos alocar tanto os recursos humanos como os recursos financeiros, que, como sabemos, são sempre limitados. E a Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial tem este historial, portanto, cada nova direção herda um pouco esta história, mas também todo este espólio que vem associado com essa história, uma associação que está agora a fazer 40 anos e que tem aqui uma missão também muito abrangente, mas salientar que de facto nos anos 80 e também em boa parte dos anos 90 houve uma grande época de inventário e levantamento, e nós hoje vemos o arquivo da APAI e temos de facto esta documentação lá arquivada e conseguimos perceber dos sítios que foram documentados nos finais dos anos 90 e início dos anos, no final dos anos 80 e início dos 90, que há muita coisa que já desapareceu e, portanto, o investimento é um pouco no retomar o que é que temos. Isto parte um pouco da questão da arqueologia, não é? Portanto, como temos a Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, não é? Está no nosso nome, mas de facto um pouco como metodologia. E o património arqueológico deste período industrial, não é? Que viemos aqui enfim, deste período da Revolução Industrial, ele de facto não está documentado. Um primeiro problema é este. Portanto, há uma dimensão que muitos de vocês conhecem enfim, da atividade arqueológica, muito ligada ao trabalho de obra, mas que de facto eu tenho sentido nos últimos anos que não está tão próxima do que é o movimento associativo depois no pensamento da salvaguarda. E é um dos primeiros pontos que eu acho que tem que ser salientado, porque de facto na atividade arqueológica estamos muito, enfim, muito ligados a enfim, ao cliente, não é? O cliente contrata, o cliente paga, não é? E portanto acabamos por ter, enfim, que adequar muita parte do nosso trabalho e muito dos resultados da investigação àquilo que podemos fazer naquele contexto. E aqui é fundamental, de facto, a DGPC. Este estudo que eu estou aqui a mostrar é apenas uma parte de um artigo feito por uma nossa aluna de mestrado, portanto, a primeira que eu coordenei quando me juntei à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. De facto, o objetivo era fazer este balanço. Onde é que está, então, o património arqueológico desta era? E, como podem ver, é como se fosse não existente, o que é absurdo, não é? Portanto, como a cidade como Lisboa, isto não estar a ser evidenciado no contexto arqueológico tem a ver com o registro, tem a ver com a capacidade de dizer isto pertence ao período industrial, tem determinadas características, tem que ser analisado com determinado tipo de fontes, etc., e tem que ficar registado como tal. E a verdade é que o património arqueológico deste período está a ser
desvalorizado e, portanto, fica até escondido no âmbito dos relatórios de trabalhos arqueológicos e, portanto, é muito difícil já de obter essa informação. É algo que tem estado a mudar, felizmente, a DGPC tem estado mais sensível e, portanto, mais em cima de que os trabalhos arqueológicos tenham especialistas nesta área, etc. Mas ainda é um caminho a fazer, nós temos sentido nos últimos anos. E queria também apontar tudo aquilo que estamos a perder, portanto, este património arqueológico, nós dizíamos que de facto, enfim, portanto está agora a ser alvo de intervenções e, portanto, iremos ver o que está debaixo do chão, mas pensar em todo este património que ainda está nas nossas cidades e que muito rapidamente se está a perder. E eu acho que desde que, enfim, tenho estado na direção da APAI, tenho sentido um pouco esta dor, porque de facto temos muitas chamadas de atenção, muitos pedidos de património que está a ser ameaçado e de facto os casos que ficam salvaguardados e devidamente salvaguardados são muito poucos. Deixo só aqui apenas um pouco para consideração este posto médico da CUF no Barreiro, que infelizmente não é, apesar de toda esta vontade da comunidade, de vários membros da comunidade, de o preservar e de salvaguardar, e acho que pela própria natureza histórica, mas também arquitetónica do bem, acabou por não ser salvaguardado, e até nesta imagem de baixo chama a atenção aquilo que nós fazemos à memória, não é? Portanto, o posto médico, onde nasceram tantos dos trabalhadores, muitos deles anónimos, demolido, e a casa do administrador, não é? Portanto, sempre esta figura de poder, não é? Enfim, uma figura de grande relevância, claro, mas o que é preservado e o que vai, não é? Portanto, quem toma essas decisões, e portanto há aqui uma dinâmica complexa, não é? Entre sociedade, comunidade, instituições como a DGPC e uma série de outros. Nós temos também tentado acompanhar este processo, então, de como reabilitar os espaços industriais, portanto, aqueles que estamos aqui a tentar, muitas vezes, salvaguardar. Portanto, esta questão das conferências, da educação, que já falámos aqui, não é? É preciso esta educação patrimonial, perceber os valores deste património e partilhar ideias de como, de facto, podemos preservar não só a estrutura, mas preservar a memória e dar-lhe uma nova vida, não é? Portanto, pô-la ao serviço das comunidades atuais. Nós temos também estado a trabalhar nesta dimensão das classificações. Portanto, enfim, se calhar estamos agora, e a próxima parte da apresentação o foco é esse, se calhar esta questão estamos a seguir se calhar muito a lei de bases, não é? Portanto, é inventário e a classificação. E temos tentado uma série de projetos de classificação de bens patrimoniais, enfim, que apesar de envios de classificação, de processos a decorrer, têm de facto, não têm sido um caso de sucesso. Pusemos aqui o caso dos Titãs do Porto Artificial de Leixões, foi a última proposta que fizemos à DGPC para classificação, e de facto, enfim, pronto, não, é uma coisa que não vai avançar, sabemos que o projeto de demolição está já a decorrer, nomeadamente a nova FCSH e a APAI, como uma série de outras instituições, vai estar agora no processo de estudo histórico-arqueológico da peça, não é, do Titã Norte, mas pronto, mas são mais perdas, não é? Portanto, fazemos estes projetos de classificação, fizemos o Jorge Custódio e a Maria da Luz Sampaio têm estado com a questão da orifícia do Porto, será icónico também o da fábrica do inglês em Silves, e pronto, e portanto é esta tentativa que é necessária fazer de ir preservando aquilo que existe, mas claro, sem sabermos de facto onde estão estes imóveis ou estes elementos e o estado de conservação em que estão, não conseguimos de facto alocar os recursos necessários. Falar então de um projeto que eu acho, um projeto que na base vem outro princípio que eu queria aqui apresentar, que foi a APAI nos últimos anos, enfim, já antes disso, mas temos estado a fazer uma grande proximidade com a academia. Portanto, há uma série de projetos de investigação que sentimos que têm que ser feitos, não é? Por diferentes categorias de indústria, por diferentes partes do país, e portanto, de facto, falta investimento para financiar equipas para o fazerem de fundo, mas a academia tem esta dimensão de que os alunos têm que aprender técnicas e metodologias, têm que fazer trabalhos de investigação, etc. E então temos estado a juntar à APAI e a aproximação à nova FCSH, vamos agora assinar o protocolo, para fazer então projetos de investigação. E um destes foi esta fábrica de descasco de arroz da Casa Cadaval, que, a par com o próximo que vou mostrar, tem esta dimensão de cápsulas do tempo. Portanto, nós sabemos que pronto, muito património está a ser destruído, isto somos todos familiares com uma série de ruínas sem teto, com todos os equipamentos foram vandalizados e roubados para
para sucata, etc., a documentação a estragar-se, espalhada no chão, mas depois há assim estas pequenas cápsulas do tempo, que para nós tomou-se um pouco como prioridade de preservação, porque uma coisa é o contexto arqueológico, já muito incompleto, já muito transformado, mas achamos que para também passar esta informação às gerações futuras, há que documentar aquilo que sobreviveu minimamente incólume até aos dias de hoje e, portanto, para escrever a história um pouco mais completa. O caso da Casa Cadaval só sobreviveu, claro, até aos dias de hoje, porque está em terreno privado e por uma certa sensibilidade, enfim, de relações afetivas da sua proprietária com o espaço. Então fomos fazer este trabalho de documentação, temos aqui os alunos e, portanto, foi uma oportunidade também, não só de documentar, e, portanto, registámos os espaços, a estrutura, todos os equipamentos, mas também o próprio património documental que estávamos a encontrar nas gavetas dos armários, espalhados em locais, etc., muito diferentes. Portanto, sempre com esta dimensão do preservar pelo registro, não é? Portanto, é um princípio da arqueologia que é demasiado utilizado, quiçá. E esta questão, não é? Ponho sempre esse slide, um bocadinho a referência às Marie Kondo, porque de facto parece que vamos a estes sítios, o que fica mais visível é a parte da arrumação, não é? Portanto, fazer esta parte da seleção do que é relevante, o que pertence e o que não pertence, e depois arranjar, não é? Cada um destes elementos que aqui ficou. Portanto, esta é a área do laboratório da fábrica de descasque, e, portanto, cada um destes itens tem uma ficha de inventário associada, está fotografada, etc. Mas voltaram-se a fechar portas e pronto, esperam-se agora estas interdisciplinariedades e estes outros projetos que permitam que elas sejam de facto mais facilmente acessíveis. Nós fizemos 2 dias abertos, e de facto as pessoas, sinto que a maior parte da comunidade o que queria era voltar a recontactar com este espaço. Portanto, por muito que nós pensássemos, ok, vamos dizer às pessoas como é que isto se faz, este processo, vamos fazer-lhes perguntas sobre a sua experiência, etc. Mas o que elas queriam de facto era voltar a recuperar, a tomar posse deste espaço que fazia parte da sua vida. E nomeadamente há um caso que nunca esquecerei, desta senhora que trouxe a sua filha e os netos e que chorava ao caminhar pela fábrica, explicando à filha, não é, como é que tinha sido os seus tempos de juventude e de vida neste lugar. Portanto, estas memórias têm que viver de espaços físicos, não é? Portanto, podemos contar, de facto, as narrativas do nosso passado à volta da mesa. Agora vem o Natal, nomeadamente, mas estes espaços físicos são, de facto, âncora, são pistas, fazem-nos recordar coisas que a memória só por si sabemos que vai perdendo ao longo do tempo. Portanto, esta importância da salvaguarda. Também esta parte da documentação técnica, portanto, todo este processo do descasque de arroz, não é muito desconhecido, mas muitas das fábricas que sabemos, nomeadamente neste eixo de Vila Franca, muito destruídas e sem as máquinas, e portanto tivemos o cuidado de fazer uma cooperação com a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e portanto fazer o varrimento laser e o levantamento fotogramétrico de grande parte da infraestrutura, nomeadamente da sua máquina a vapor, enfim, e pronto, e tivemos depois projetos de divulgação, de jogos, etc., com estes dados levantados. Outra belíssima cápsula do tempo tem sido a Viarco e tem uma dimensão ligeiramente diferente. Temos aqui o que se fala de uma indústria viva, não é? Portanto, a fábrica de lápis da Viarco, não é? Pertence ao nosso imaginário, não é uma marca muito portuguesa, e está agora, de momento, como a única fábrica de lápis, não é operacional aqui na Península Ibérica e a única que ainda tem este método de produção nos remete, de facto, aqui para a entrada do século XX. Fizemos também, portanto, um projeto em cooperação com a faculdade, com a FCSH, portanto, foi o trabalho de documentar. Mas com que questão? Portanto, é um trabalho que está... É uma fábrica que está em elaboração, não é? Portanto, ela está a movimentar-se e a mexer-se, não é? As coisas mudam de sítio de um dia para o outro, não é? E, portanto, há alterações que têm que ser feitas, mesmo da própria necessidade da fábrica de se manter atualizada, não é? Portanto, ainda tendo todo este espólio histórico, não é? Antigo, a verdade é que muitas destas máquinas têm, como é natural num espaço industrial, têm estado a ser transformadas ao longo do tempo. E, portanto, o nosso objetivo aqui com o trabalho da Viarco, que ainda está agora a decorrer, é ajudarmos a que, através... Ai, peço desculpa. Acho que foi. Que através deste trabalho de documentação consigamos de facto vir a classificar a fábrica, portanto, o sistema de classificação, mas também registar para futura musealização do sítio arqueológico, portanto, visto como tal, não é? Portanto, ainda operacional. E, portanto, esta salvaguarda da memória viva, da indústria viva, mas permitindo que estas fábricas, não é, que chegaram até aos nossos dias, enfim, ainda preservando toda esta história, possam continuar a laborar e a ser competitivas, não é? Portanto, economicamente, para de facto serem preservadas. E isso é um grande desafio.
Portanto, também toda esta questão muito tecnológica, não é? Portanto, temos aqui na VR, quando se começa a aprofundar a investigação, portanto, temos marcas, máquinas que vêm, não é, desde o Japão aos Estados Unidos, Alemanha, Espanha, etc., portanto, em 100 anos de história, e, portanto, criar aqui uma grande dinâmica e diversidade para preservar. Também trabalhamos com a Escola Camões, portanto no entroncamento, portanto no bairro ferroviário, na dimensão também da arqueologia, da arquitetura, e portanto mais um espaço, este já muito deteriorado, não é? Já pouco sobrevivia no seu interior, mas pronto, mas também fazer esta documentação, este trabalho de registro do que ainda temos. E isto entra numa área que a ARPAI tem desenvolvido muito, felizmente, não é? Porque todos nós sabemos como estamos desprovidos de associados e de membros de facto ativos em muitas das associações, que é esta cooperação de facto com jovens investigadores. E, portanto, são eles que, de facto, têm agora enfim, muitas vezes esta missão de salvaguardar e que pensam os sítios individuais, e nós, de facto, como a APAI, tentamos colocá-los em contacto com outros conhecimento técnico, com especialistas, etc., portanto, que permitam salvaguardar. Mas tem sido, enfim, grande parte das nossas cooperações da investigação. Dizer que, de facto, apesar de estar aqui a apresentar este trabalho assim mais externo, não é, de salvaguarda, alguns casos de estudo, não é, outros há, a verdade é que nós, como associação com 40 anos e como uma associação com um espólio muito relevante, temos também tido que olhar para dentro. Portanto, uma das primeiras missões da direção que entrou em 2017 foi a mudança de sede. Portanto, enfim, não havia capacidade económica, a sede estava de facto já muito deteriorada e fizemos este grande passo de mudança, mas com a mudança do espaço físico veio a mudança de toda a nossa biblioteca e arquivo, portanto, que é gigantesca, não é? Portanto, uma grande dimensão, mas o que é que isso fez, não é? Às vezes estas mudanças são desafiantes, mas fizeram-nos de facto compreender aquilo que temos e, portanto, ao longo enfim, cerca do último ano e meio, que é o que tem sido possível, temos estado de facto a trabalhar projetos específicos de valorização do arquivo e da biblioteca. Temos agora uma base catálogo online que podem consultar da biblioteca e pronto, e todo este processo de catalogação, de organização, etc. E a primeira abertura ao público, portanto agora temos estado abertos com a sede quartas-feiras à tarde, pronto, nomeadamente estas dinâmicas dos alunos vêm para lá fazer trabalhos, etc. E portanto estas parcerias. Claro que agora o Covid desafiou-nos, não é? Portanto, exatamente quando estávamos a abrir portas foi quando veio o do Covid e não pudemos estar reunidos. E, portanto, tivemos uma série de projetos de investigação este ano que ficaram, de facto, suspensos. E uma das coisas que sentimos, e acho que é um dos desafios que tem que ser pensado neste campo do património, é que nós não conseguimos, de facto, compreender, analisar estes sítios sem o apoio dos arquivos. E a maior parte dos arquivos estão, de facto, ao abandono, muito deteriorados ou sem técnicos, e, nomeadamente, sentimos isso, não é? Agora, portanto, o arquivo da Secretaria de Estado, consultar o nosso canal de YouTube, temos lá posto as últimas conferências que temos estado a realizar e vem ali também alguns levantamentos, mas de facto é um momento de redefinição, mas com esses desafios, não é? Portanto, como é que cuidamos da própria associação, dos seus sócios, da renovação dos sócios, como é que cuidamos do património que herdamos, com tanto que há para fazer na sociedade aí fora, não é? Portanto, é este desafio e, portanto, esta necessidade, enfim, também do fórum e de outras parcerias.